Boa tarde, pessoal. Essa é mais uma aula de filosofia, né, professor Mariano? Terceira fase, educação, jovens e adultos. Hoje vamos continuar a parte 2, né, na nossa aula sobre ética. Ainda vai ter mais uma parte, ou duas ainda, né? Sobre esse tema tão candente, tão interessante aí, né? Tão prático. Até eu falei na minha outra aula que não tem como a gente não praticar a ética, né? Você vai ter ética no trabalho, você vai ter ética na escola, você vai ter ética com a família. É um comportamento, é um costume, né? É uma lei também. Então a ética é uma ciência, como a gente falou na primeira aula, um estudo, né? Continuando com escolas, sobre ética eu vou falar, eu acho que falei um pouco do iluminismo, né? Na aula anterior, com Immanuel Kant, com Spinoza, né? Daí tem os contratualistas, né? Tem o Rousseau, tem o Hobbes, né? Esses autores que achavam que a sociedade ela antes vivia num estado de natureza, né? E a gente fez um contrato social, a gente se organizou e daí surgiram leis, surgiu o direito à propriedade, surgiu a proteção a esse direito à propriedade, surgiram costumes mesmo, né? De uma forma mais social, mais regulada. Aí discordam, né? O Rousseau acha que o homem seria naturalmente bom, né? O bom selvagem. E o Thomas Hobbes, o outro filósofo, achava que não, o homem é o lobo do outro homem, né? Então uma ética um pouco diferente aí. Partindo para outra escola, eu queria falar um pouco dos utilitaristas. Utilitarismo é uma filosofia ali de Jeremy Bentham, né? E de Stuart Mill. Então são pensadores que achavam que assim que teria que ter a maior prazer ao maior número de pessoas, né? Não era uma situação nem religiosa, nem uma ética muito racional, seria esse prazer, né? Seria epicurismo, lembra de Epicuro? Uma filosofia de prazer mesmo. Apesar que a filosofia é um pouco mais complexa que isso, o utilitarismo, né? Mas é mais ou menos o que na modernidade, nós vemos na pós-modernidade também, né? Existencialismo, outra corrente de filósofos que a gente pode pensar principalmente em Friedrich Nietzsche, né, naquele alemão, né, que eu tanto lia, né, foi acho que o primeiro filósofo que eu mais li na juventude, que se dizia polonês, né, e para ele a moral cristã era uma moral de rebanho, moral de cabresto, né, também. Então ele fez uma certa perseguição ao cristianismo, uma certa oposição, né, com um forte ateísmo, uma forte ataque a Paulo, a questão bíblica, né? Ele diz que para pegar a Bíblia tem que usar luvas, né? Como se fosse uma coisa suja. Então o Nietzsche ele tinha várias expressões estranhas. Mas então a ética dele já seria uma ética, por exemplo, do poder, uma ética da vontade de potência, uma ética do super-homem, o além do homem, né? Uma ética do Zaratustra, ele usa até um outro salvador, um outro profeta, né? Ele não pega Jesus nem Buda, ele pega do Irã ali, né? Do, do Avesta, dessas literaturas ali. Então, esse Zaratustra, né? Essa espécie de árabe ali, uma espécie de profeta que seria o guia, né? Um guia para a liberdade, um guia que constrói pontes, como ele fala lá na obra do Zaratustra, né? E Nietzsche tem aquelas obras, Anticristo, então tem uma ética ao contrário, o que é a ética que muito na modernidade também transparece, né? A gente vê uma ética não mais fundada em religiões. Hoje está um pouco voltando essa situação religiosa com um renascimento, uma volta aí dos conservadores, né? A gente vê esses conservadores hoje na política e tudo mais aí nas redes sociais, né? Outro existencialista é John Paul Sartre, né? O John Paul Sartre, né? Francês. E ele já falava na liberdade, ele falava que nós temos escolhas. Né? A nossa vida é também existencialista, então nossa vida são escolhas. Né? Nós temos que viver o momento. O existencialismo, tanto de Nietzsche quanto de Sartre, é viver o momento. Você não tem mais lei, você não tem aquela moral, você não tem mais tradições, não tem mais vida espiritual, nem céu, nem paraíso, nem inferno. Né? Então, uma visão muito moderna, né, do mundo, da filosofia, ele acaba cortando com essas situações religiosas que tanto a gente estudou e eu gosto muito, né, da situação, por exemplo, de Agostinho, Tomás de Aquino, Anselmo e tantos pensadores medievais, né, ou antigos.
Outro filósofo é Theodor Adorno. Adorno lá daquela escola de Frankfurt. Lembra que a gente falou da cultura, indústria cultural? Ele diz que nós temos uma mínima moral, um mínimo moral, né? Nós não somos perfeitos, né, como seres humanos, mas temos uma mínima moral, né? Então acho que é interessante aí pega muito com aquele Descartes, né? O Descartes, lembra que a gente falou que tem uma moral provisória também, né? Então os filósofos eles vão tentando dar respostas para essa nossa ética de um modo cada vez mais profundo, né? Mais racionalista. Por isso o iluminismo é da razão, existencialismo já pega uma razão também, se opondo um pouco àquela situação religiosa, né? Então nós vemos que existem termos, né, relacionados à ética. Existe antiético, existe o amoral, existe o imoral, né? São expressões aí que a gente acha no dicionário relacionadas à moral, uma contra-moral, uma situação de oposição à moral, que na verdade, como a gente já falou, né, moral são costumes, né? Então o cara é contra os costumes, né? Se tem na minha sociedade o costume que é, não se pode andar nu na rua, o cara anda nu na rua já seria imoral, né? Seria até um crime, né? Tem o crime contra os costumes ali, né? Então a situação assim é muito interessante, né? O que a moral e a ética ela ganha na nossa sociedade. Alguns ali desses iluministas falam que antes nós tínhamos uma lei natural. Também eles falam numa religião natural, né? Então nós temos situações que vieram antes da nossa sociedade e que deram origem para a nossa lei, a lei que a gente tem humana, né? Segundo eles, que se formos pensar, existe uma lei divina e a gente, por isso que a gente repetiu essa lei divina, né? Agora, a lei divina a gente pensa na nossa cultura, na Bíblia, né? Mas teve no Egito Antigo, teve as leis de Maat, né, as 42, teve os 10, Código de Hammurabi, né? E teve as tábuas, as 12 tábuas também de Roma, né? Tem várias leis antigas relacionadas a uma construção moral mesmo, né? A moral virou ética e virou lei, né? Então é bem interessante. Na China, no Oriente, tem uma ética de não ação, muitas vezes uma passividade, né? Uma santidade só que passiva, a pessoa não faz, não, né? O taoísmo chinês tem isso muito, né? Acho que tem doutrinas budistas, algumas também. O budista seria reto agir, né? Seria um pouco diferente. Mas a nível de ética também existe, para a gente pensar, mesmo muitas vezes sem o céu e o paraíso, sem o inferno. Só teria um nirvana, teria um grande vazio, né? Uma grande absorção, uma situação final ali, né? E para os budistas, daí o problema não é o pecado, o problema é o sofrimento. Então nós temos que superar o sofrimento, né? E o filósofo que eu falei, o Nietzsche, diz que o budismo é 1000 vezes melhor que o cristianismo porque lá não tem o pecado, tem o sofrimento. Aí Schopenhauer e outros pensadores aí, filósofos falam dessa situação, né? Dessa moral vai dar muito o positivismo, né? Lembra aquela filosofia que veio para o Brasil, virou moda nos brasileiros, né? Na literatura. A gente pega vários escritores aí das antigas que gostavam dessa filosofia, né? Que aí tem a ciência. Então a moral, a ética, ela viria muito da ciência, de uma sociedade que evoluiu. Ela não é mais uma sociedade religiosa nem mitológica. Hoje é uma sociedade científica, né? Segundo os positivistas. E daí ela constrói a moral, a ética em cima disso, né? Também uma confusãozinha, mas existe, né? E por fim, o positivismo, eu falei, vem o direito, né? O direito com as suas leis, ele vem usando também a ética e a moral, mas no nível de interpretação das leis, né? Você tem a lei pronta, mas você interpreta aquelas leis com os costumes, com os princípios daquela sociedade, né? Então no Brasil a gente tem as leis, mas a gente ainda interpreta, se pegar o STF, né, que hoje é tão atacado, ele interpreta essas leis com os princípios da onde? Da Constituição, das nossas leis, nossa sociedade, né, que construíram nossa sociedade. Aí judaico-cristão, princípios sociais, princípios humanos, humanistas, né, o ser humano em primeiro lugar, né, pessoal? E da dignidade humana, que seria o maior valor que nós temos na lei, né, na Constituição. Então a moral e a ética, elas vêm de toda essa construção, né? Então, mesmo que a gente tenha essa moral, por exemplo, utilitarista do prazer ali, né? Que a gente vê que funciona mesmo, parece que as pessoas elas seguiam muito para comprar coisas, as pessoas se entretêm, e daí agora teve coronavírus, teve Covid, e aquilo voltou, deu comércio, as pessoas vão comprar de volta, e mil entretenimentos, né? Aquela sociedade consumista também, né? Compra coisas e
Aí a gente pode até falar na terceira um pouco de Marx, na questão das nossas alienações, nossas confusões, né, nossas superestruturas, essa sociedade de instituições que a gente construiu aí, que colocam o que seria certo e errado para nós, né? Muito pronto. Nós não escolhemos tudo isso, né, pessoal? Bom se fosse, né? Muitas coisas a gente não pode escolher, a gente tem que viver porque é o certo, né? É o correto, é a sociedade que coloca. Né? Não só a nível de religião, de família, de instituições, mas também de leis. Né? Se a gente não cumprir certas coisas, nós vamos responder conforme a lei, com as penas da lei. Né? E sempre respeitando a liberdade ali. Essa é a grande ética e moral, né, pessoal? Acho que essa tem que ser a grande lição. Você saber compreender a outra pessoa, uma regra de ouro, né? Saber compreender e entender e respeitar essa pessoa. Né? Esse seria o amor ao próximo, né? Que Jesus, outros, né, líderes tiveram sempre regras lá no Oriente também para você respeitar o outro, né? Essa seria a grande ética aí. Mas é isso aí, uma segunda aula seria essa, né? Vamos ver uma terceira ainda, talvez eu fale de ética do discurso, de Habermas, talvez de Lipovetsky, né? Uns pensadores mais atuais aí. Mas Habermas inclusive cai muito em prova, né, no Enem, por isso que eu vou falar. Lipovetsky é mais recente, talvez eu comente ele, mas eu vou comentar mais outros filósofos ainda, que nem Kelsen, alguns outros de ética aí, mais de leis e moral positiva, né? Seria mais uma questão positiva. E no Brasil tem o Miguel Reale, tem várias situações e vários pensadores interessantes no campo da ética, né? Que são muito recentes, por sinal. Então, pessoal, até a próxima aula. Valeu.